Senhor, filhos do Rei, estamos aqui com mais um Pod Like Delas, mais um episódio para abençoar a sua vida. E comigo está aqui, novamente, a Taonai. Vocês lembram dela? Voltei, gente! Bateu a saudade, não podia deixar vocês, então tive que voltar. É um prazer estar aqui de volta. Ela é ótima. Não esquece de curtir, deixa o seu comentário aí embaixo e não esquece de compartilhar. Manda para as tias do WhatsApp, manda pro grupo da família. Compartilha, porque em nome de Jesus, esse podcast vai edificar a sua vida e muito mais vida, né? Exatamente, então por favor, não se esqueça. E se você ainda não fez, corre, faz isso agora, viu? Já curte, já subscribe aí se você ainda não fez isso. Yes. E pode mandar agora, nem perca tempo pra já assistirmos todos juntos. Yes, exatamente. Você quer apresentar a nossa convidada? Por favor, né, gente? Deixa eu ter a honra. Olha, não sei se eu vou falar o nome dela certo, porque ela também tem um nome difícil, mas chiquérrima, porque ela não é obrigada. Falou, Taonai. Hoje nós temos a honra de fazer esse podcast, de apresentar a Misley. Yes! Olá, gente! Então, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, é uma honra aqui poder ter essa conversa com você. Eu já estava aqui com o coração quentinho, Espírito Santo já falando e a gente se identificando. Nossa, gostoso. Tinha um podcast antes desse podcast. Pra não perder o costume, né? Porque a gente gosta assim, a gente nem clicou o botão de record ainda, peraí. Aquele arrependimento, a gente falou, poxa, deveríamos ter gravado. Exatamente. Mas vamos lá, vai ser benção, tenho certeza que ainda tem muito ainda pra tirar dali. Então, Misley, fala um pouquinho pra gente, quem é você, pro pessoal te conhecer. Fica à vontade. Vamos lá, meu nome é Misley, eu nasci em berço evangélico, sou casada com o Breno Bruno. Yes, a gente tem podcast com ele também. É verdade. E a gente estamos aqui nos Estados Unidos tem basicamente 6 meses. E nesse contexto de vivência aqui, a gente tem muitas histórias que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? E tem sido, assim, um período muito difícil, mas que Deus tem trabalhado no profundo da minha vida específico, né? Que acredito que Ele trata de forma personalizada não só a família, mas o intuito dele é ter você. Então, o caminhar nesse tempo foi um tempo sozinho, mas na presença do Espírito Santo. E tem sido uma bênção. Não, tem sido uma bênção. E eu já conheço Misley, já tem, acho, 2 anos, né, Misley? Né? Mais ou menos isso, que você foi no Brasil, no né? Brasil. A gente tinha uma célula e quem lá. diria, gente, quem diria que Misley mudaria pra cá, pra Boston, mais ou menos pertinho, só que não. Né? Não, mas estamos mais perto, né, agora. Agora sim. E o que Deus é maravilhoso, né? Nesse tempo. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E ela tá aqui junto com a gente, né? Desde a primeira vez que a gente se encontrou, a gente teve essa ligação. Sim. Então, nós não sabíamos o que Deus queria fazer. Verdade, e Ele tem trabalhado no nosso coração e a cada dia mais revelado o propósito dele. O que ele tem com essa nova geração que tem sede, né? Para acrescentar no reino dele. Então eu venho trazer aqui o meu testemunho pessoal, né, para que seja possa edificar a vida de todos que estão aqui ouvindo, né? Sim, conta um pouquinho pra gente. Então, eu acabei de ser mãe, uma experiência surreal, Manoel. E o processo de gerar foi muito, muito difícil. Como eu falei anteriormente, eu venho de um contexto de família cristã, todo mundo era da Assembleia de Deus. E eu perdi a minha mãe quando eu era muito, muito novinha, né, uma criança ainda. E eu sempre cresci. Acho que essa questão de você não ter uma mãe, não ter esse apoio, né? Eu me via na vida como algo que eu queria ser independente, eu queria me sobressair profissionalmente, eu não queria depender de homem. Eu vim muito machucada no contexto da religiosidade, mas não necessariamente, porque depois eu consegui entender
E aí eu não queria ser mãe, esse era o intuito, eu usava isso como um argumento muito fiel, né? Que era uma escolha, que eu tinha um livre-arbítrio, por mais que a Bíblia falasse, né, crescer e multiplicar, como uma ordenança, eu peguei aquilo, não, eu tenho um livre-arbítrio e eu escolho não ter. A gente vive num mundo muito difícil, onde para mim sobreviver foi muito complicado, eu sofri bastante, mas aprendi bastante, então eu falei que eu não queria. E nessa minha vida, eu já estava casada, né, com o Breno, e uma das coisas que quando a gente começou a namorar, que eu impus para ele foi exatamente isso. Falei, olha, se caso você tenha um sonho de ser pai, então a gente finaliza e termina por aqui, porque eu não tenho isso como um objetivo de vida. E ele, acredito eu, né, direcionado pelo próprio Espírito Santo, falou, não, tudo bem. Mas ele falou que ele sempre tinha vontade de ser pai, que era um desejo do coração dele. E eu era muito fiel à forma com que eu lidava com a minha vida, e esse assunto era algo que eu já tinha definido, não queria. Você conheceu ele na igreja também? Não, ele foi meu dentista, né? Ele trabalha com lentes de contato. E eu tinha, olha como é que Deus... Dá um sorriso pra fazer propaganda do trabalho dele. Olha como é que Deus gente. Também. Deus é um Deus de detalhes. Aos 7 anos de idade, santa que eu sempre fui, eu lavando o banheiro da minha casa, meu irmão me puxou o rodo e eu caí sorrindo e quebrei os 2 dentes da frente. Ai, que agonia. E meu pai não arrumou. Falou, não, vou deixar você assim para todas as vezes que você olhar no espelho, você lembrar. Sério? A pessoa que você era, né? Calma, não fazia nada. E assim, eu vivi um tempo. E eu só fui começar a mexer com essa parte, porque dentista antigamente que sofria um trauma, primeiramente você teria que colocar aparelho, né? E para você colocar aparelho era muito, muito caro. Meu pai não tinha condições de colocar. Então eu só fui começar a olhar isso quando eu comecei a trabalhar. Isso era um grande problema, que como eu trabalhava com o público, né, em banco, eu gesticulava muito, eu falava muito, mas eu nunca olhava para as pessoas. Eu conversava, aquilo era um trauma, eu conversava sempre olhando para baixo. E eu sempre falava para Deus, eu orava, gente, quando pequena, eu orava e falava, Deus, seu Deus poderoso, você pode fazer nascer um terceiro dente. Mas isso nunca aconteceu. E eu lembro que procurávamos recursos, né, para poder resolver, e eu me escondi atrás do aparelho. Uau. Eu usei aparelho durante 12 anos. 12 anos? 12 anos. Uau. E quando colocou o aparelho, eu conversava, assim, gesticulava, olhava no rosto das pessoas e tudo mais. Aí chegou o prazo que eu deveria tirar o aparelho. Eu chorei, eu não queria tirar o aparelho de jeito nenhum, porque aquilo ali era uma forma de eu me esconder. Até porque tinha uma época que era moda, né? Que tinha aparelho. Era a minha segurança. Era o aparelho. E eu lembro que quando eu fui tirar, estava começando a entrar a questão do implante e, na sequência, as lentes de contato. Só que era muito caro, eu não tinha dinheiro para poder arcar, né, com aquela despesa. E eu peguei e juntei dinheiro. Eu lembro que eu peguei meu 13º, juntei o meu dinheiro e fiz. Só que eu criei uma expectativa tão grande porque eu não cheguei a conhecer o meu sorriso. Eu perdi com 7 anos, o dente estava nascendo, aqueles dentões, né? Sim. Então eu não cheguei a conhecer. Então eu criei uma expectativa que ia ficar maravilhoso. E como era algo muito novo no mercado, não ficou. E eu me frustrei. Mas ficou como? Muito grande? Ficou muito artificial, uma diferença muito grande de cor. E eu não gostei. E aquilo também, pra mim, não tava... não tava bom. Até que um dia uma amiga em comum falou, não, eu tenho um amigo que trabalha com lente. Eu falei, não, mas eu gastei um absurdo, eu não vou fazer isso de novo e tal, que não sei o quê. E aí eu fui,
Falei, eu vou lá para poder ver. Só pra ver. E o Breno, né, aquele poder de convencimento dele, Não, ele, é maravilhoso. as consultas, né, ele tem muito jeito e tal, e falou, não, vai ficar muito bom e tal e tal. E eu resolvi fazer. Aí eu fiz, e realmente superou minha expectativa. Ele arrumou minha linha média. Eu lembro que a linha média era um problema. Tipo assim, se eu tava conversando com você, daqui a pouco eu tava entortando a cabeça pra ver se o seu dente estava alinhado, porque o meu não era. E quando ele mexeu, ele arrumou a linha média. Então, a primeira coisa que eu dei um sorriso, assim, que ele finalizou, foi a linha média, que ele me tocou, assim, deu chorar. Ele ganhou a cliente o coração dela. Exatamente. E olha que engraçado, aquele dia eu nem sabia se ele tinha alguma religião. E eu nunca tive preconceito contra igrejas. Eu acho que independente daquelas que realmente falam do amor de Cristo, você tem que ir lá, pega o que é bom e deixa o que é ruim. E eu lembro que eu falei pra ele, vamos agradecer, tinha uma igreja muito próxima da gente, que é Universal do Reino de Deus, vamos lá. Aí lá tempo atrás. Fomos lá na igreja e tudo. Era a minha forma de agradecer, mas eu não tinha entendido ainda. E depois de um tempo a gente começou a conversar. Uau. Aí a gente foi tendo afinidades, né? Eu vendo que a gente tinha algumas afinidades e acabou que rolou até a gente. Casamos na pandemia. Uau. Sério? E olha que engraçado. Também a gente já morava junto e quando eu te conheci, eu acho que vocês tinham 1 ano de casado. Né? Então, a gente morou junto um tempo e quando o Espírito Santo começou a me incomodar. E aí eu falei, não, então vamos lá, vamos marcar, vamos fazer tudo certinho. Só que quando eu entrei, eu achei que era, eu falei assim, olha, Bê, então vamos lá, vamos fazer tudo certinho, tal, separação de corpos, não vai ter nada durante esse período até a gente fazer as coisas certas. Sim. Aí lá vai eu, achando que era uma coisa muito fácil. Liguei no cartório fechado por causa da pandemia. E aí a gente ficou naquele contexto durante 8 meses. Uau! E morando na mesma casa, sem ter nenhum tipo de relação, aguardando o casamento. E aí aconteceu, a gente casou e começamos a nossa vida certo que eu não iria ser mais. Mas aí você voltou pra igreja, tipo assim, vocês dois já estavam firme e forte. A gente começou aí. Ah, tá. A gente começou aí, não tínhamos uma igreja naquela época, porque eu vinha de uma igreja muito tradicional. E eu queria alguma que nos representasse. Claro. E foi quando a gente conheceu a Boas Novas, lá em BH, do pastor Pedro. E a gente achou assim, é a nossa cara, é a nossa vibe. É uma igreja muito jovem. É muito bom, muito bom. E a gente começou a ir lá e gostamos. O pastor Pedro hoje é um amigo, né, nosso. E a gente começou a andar com eles. E foi aí até a pastora Kelly, né? Eu lembro que a gente saiu para jantar e a gente conversando sobre a questão da maternidade e tal. E ela trouxe à tona e ela me fez essa pergunta: por que você não quer? E eu falei para ela, porque eu acho que no contexto geral da vivência da minha vida não condiz com o que eu quero para mim. Então eu estava com a vida profissional muito boa, tinha a minha estabilidade, eu não precisava de ninguém, pagava minhas contas, cheguei a esse nível. Eu tô ficando emocionada, nem quando começou. Ai. E aí acabou que eu peguei e ela falou para mim, não, eu vou orar por você. E eu lembro que a primeira vez que a gente foi na igreja, que assim que começou, foi voltando, né, gradativamente a questão do Covid, foi liberando a quantidade menor de pessoas e a gente foi na igreja. E eu fui revelada naquele dia. E eu lembro que lá na Boas Novas o pastor Pedro falou para mim que via que Deus estava curando a minha alma, que ele estava curando os meus traumas e estava curando o meu útero. E eu não recebi isso de bom grado. Eu falei, tá louco? Tá? Não vou pegar não vou pegar essa profecia pra mim. Isso pra mim não me representa, não condiz com o que eu inocente, sabe de nada. Tipo assim, levanta a mão pra receber a bênção. Opa, escondeu a mão. Não é comigo. E isso passou.
há algum tempo, e eu lembro que eu estava muito envolvida com a questão de ter intimidade com Deus. Então eu estava tendo um momento a sós, eu e Deus ali, e eu orava todos os dias e tal. E era um formato um pouco diferente da Assembleia, né? Porque a Assembleia não tem essa questão de célula, não tem, eu não me lembro de não ter algum ensinamento voltado para você ter o seu momento a sós com Deus. Você ia na igreja a semana inteira, mais no sábado e domingo, mas não tinha esse contexto de você criar essa rotina diária com Deus. E eu comecei a descobrir isso lá na Boas Novas, de como que era e tal, e eu lá, firme e forte, orando e tal. Até o dia que eu tava lá naquele momento de adoração, Deus, eu te amo e tal, e assim, a cena quebrantada na alma e chorando muito, porque eu choro pouco, né? E aí eu senti o Espírito Santo falar pra mim, você é hipócrita. Aí eu falei, opa, peraí, não, eu estou orando. Deus, eu falei que eu te amo. Deus fazia a reciprocidade. Fala que me ama de volta. Não foi isso que eu falei. E aí ele falou no meu coração, você diz que me ama de tal forma, mas você age de maneira totalmente contrária, porque você não me deixa mostrar pra você o meu amor, o amor que mais se aproxima do amor que eu sinto por você, é o amor de uma mãe por um filho. Uau. Aí naquele momento eu fui muito tocada por ele falar daquela forma comigo, e eu coloquei a mão no meu ventre e fiz uma oração singela. Falei para Deus, olha Deus, esse nunca foi o meu sonho, mas por obediência eu aceito, porque sei que os seus planos são maiores do que os meus. Aleluia. E depois de 2 meses daquela oração, eu fiz o teste de gravidez. E aí eu descobri que eu estava grávida do Beni. Que coisa linda. Do Mano Beni. Só que eu imaginei que seria uma coisa mais fácil, porque você acha, fiz lá, deu, maravilha, agora é só 9 meses de ganhar e pronto, acabou. Eu esqueci o percurso dos 9 meses. E foi aonde eu fui trabalhada moída no meu íntimo. Eu desenvolvi tudo que uma grávida poderia desenvolver. Porque, assim, ninguém senta com você e fala, olha, a cada trimestre você vai fazer um tipo de exame mais complexo, que ali você vai verificar se seu filho tem algum tipo de problema. Daqui a pouco você volta lá para fazer as medições dos ossinhos, de tudo. Ninguém fala. Então, toda vez que você vai no médico, minha filha, é uma novidade. Não, é um medo que você fala, meu Deus do céu, meu Deus. E aí, a primeira vez que eu descobri, eu fiz o teste de farmácia, corri e fiz o de sangue. Aí deu tudo certo. Só que aí você já tem que fazer ultrassom, né? Aí eu cheguei lá pra fazer ultrassom, cadê os batimentos do coração do neném? Meu Deus, que susto. Aí eu falei, meu Deus, e agora e tal? Como é que eu faço? E eu cheguei pra minha médica, entreguei pra ela os exames, ela falou assim, olha, essa é uma coisa normal, não sei se te informaram, mas assim, 20% das mulheres da primeira gravidez, ainda mais na sua idade, não vão pra frente. E eu falei, meu Deus, não tô entendendo. E aí eu voltei pra Deus assim, arrasada, porque eu falei, mas eu acho que eu tô entendendo errado. E aí a gente ligou pra prima do Breno, assim, que nossa, foi uma pessoa assim, maravilhosa na minha vida. Eu tenho muito que agradecer pela vida dela, que foi a Renata Bruno. E ela é médica, né, ginecologista, e ela teve assim uma sensibilidade e falou, não, calma, eu nem te indicaria fazer o exame agora, vamos esperar mais uma semana. E ela foi me acalmando. E aí eu voltei lá. Quando eu voltei, eu lembro que a médica, a doutora Raíssa, falou assim pra mim, ei, Misley, como é que você tá? Eu falei, não, tô morrendo, tô vomitando demais, não tô aguentando nada, tô até fraca, porque eu tô tremendo. Ela falou, isso é um bom sinal. Aí quando colocou, a gente escutou o coraçãozinho do Beni lá. Assim, Jesus. Foi uma muito, muito boa. Voltamos para casa, lá vamos nós. Gente, eu senti tudo que poderia sentir. Durante eles falam até as 16 semanas, é normal que você sinta enjoo. Sim. Mas o meu era pior do que enjoo, nada ficava na minha barriga. E eu tive que ficar presa dentro de um quarto,
porque o cheiro da comida do vizinho, tudo fechado, aquele calor do Brasil, né? Eu fechada, a Josi colocava uma toalhinha para não molhada para não entrar o cheiro. Uau. E ela falava que ela ia lá para ver se eu estava respirando. Ai, Uau, gente. E aí ela Deus. colocava assim uma batatinha, alguma coisa do meu lado, para ver se eu tinha forças para poder comer. Uau. E ali era noite após noite, eu naquelas condições. Eu falava, Deus, até um dia que eu não aguentava mais passar por aquilo, gente, eu fiquei muito fraca. E eu me dobrei no chão, comecei a orar e falei, Deus, eu não aguento. Eu não aguento. Eu chorava. Eu falei, eu não sabia que seria tão difícil. Aí meu telefone, na hora que eu tava lá chorando, meu telefone tocou. Eu nunca atendo número que eu não conheço, que não esteja na minha lista, pode ligar 1000 vezes, eu não atendo. E nesse ligou, eu acho que eu tava tão aquebrantado que eu peguei assim, sem perceber, e atendi o telefone. Era um outro pastor também, pastor Daniel, que abençoou muito a minha vida. E ele nem me cumprimentou. Ele falou assim pra mim, essa frase: para com esses pensamentos agora. Uau. Uau, Deus só. manda te dizer que aquele que te prometeu, ele garante. Glória a Uau. Deus. E foi assim como tirou aquele peso, porque ali eu tinha certeza que Deus estava no comando de tudo. Aleluia. Independente do que viesse a acontecer no meu corpo, eu sabia que ele estava no controle de tudo. Aleluia. E foi assim, aquelas semanas, eu contei como se fosse um calendário diário. Tipo, só por hoje, Senhor, eu vou sobreviver só por hoje. E fui. Eu tive sinusite gestacional, então assim, eu tinha muito volume de catarro, né? Sim. Então eu andava com uma toalhinha, gente, eu era muito nojenta, com uma toalhinha assim, e não conseguia, era algo hormonal, né, que fala, que poucas mulheres desenvolvem, mas eu desenvolvi. E eu lembro de outro episódio também da gravidez, que eu tava no banco, e aí passou um cara com um perfume muito forte. E aí aquele perfume entrou e eu saí correndo de dentro da agência. Só que eu saí de dentro, correndo assim, aí a guarda veio atrás de mim, porque eu já tava com a barriga, mostrava já, né, que eu tava grávida, ela veio correndo atrás de mim. E eu cheguei na porta, assim, eu me joguei no chão. Uau. E aí eu comecei a vomitar. E a pressão do vômito era tão grande que eu começava a fazer xixi. Uau. Então eu vomitava e fazia xixi. E aí eu olhava Jesus. e falava, Deus, olha em que situação Uau. eu me encontro. E aí começou a chover. Nossa, e aí que eu pra chorava. piorar. E Parece aí um filme. Parece um gente. filme. Eu falei assim, olha Tem que chorar, a minha a gente tem que dignidade. chover. Olha a minha dignidade. Eu não podia pedir um Uber, porque eu tava toda mijada. Eu não podia pegar a entrada, eu não podia fazer. Eu fui embora andando, chorando e falando, Deus, perguntando os porquês. Se eu estou te obedecendo, por que tudo isso está sobrevivendo na minha vida? Por que, Deus? Por quê? E era assim que eu sabe? Eu cheguei assim muito, muito abalada. Se me permite, é importante a gente conversar sobre isso também, porque é um paradigma que muitas pessoas que se convertem acabam vindo, e nós estávamos conversando sobre isso, né? Pessoas que elas se convertem achando que, porque eu estou escolhendo Jesus, a vida vai ser fácil. E crentes que entram nesse conflito consigo mesmo o tempo todo, porque acham que o simples fato de que eu decido estar segundo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, vai tornar as coisas mais fáceis, quando na verdade não é. Isso é um pensamento muito enganoso, né? Que vai, talvez até do inimigo, colocar na nossa cabeça para depois usar isso contra nós. Viu? Você tá servindo a Deus e ele não tá fazendo. Você tá servindo a Deus e tá difícil. E aí, vale a pena mesmo servir a esse Deus? E é esse conflito que a gente entra, inclusive dentro da nossa cabeça, né? Só que a gente tem que entender que Jesus nunca falou que seria fácil. Eu não li na Bíblia Jesus falando assim, vem que vai ser fácil. Em nenhum momento. Né? Mas ele sempre, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, sabe? Então é importante nós entendermos que ser cristão não significa que você está pegando um ticket para o caminho mais fácil. Você está pegando um ticket para o caminho mais difícil, mas que vai ter a maior recompensa, né? Ou seja, vai valer a pena. Tem aquele que fala assim muito, né? Vai valer a pena. E exatamente, vai valer a pena. O que importa não é apenas o processo, mas é saber que além da gente ter o privilégio de passar pelo processo com o nosso Deus, a gente ainda vai ter uma recompensa no final. Então, talvez para você que esteja aí nos assistindo e vem com esse pensamento de
Mas, poxa, por que ela passou por tudo isso? Por que eu ou você passa por tudo isso mesmo estando no centro da vontade de Deus? A gente tem que entender que estar na vontade de Deus não significa viver a facilidade da vida, porque as coisas fáceis quem dá é o inimigo. Inclusive, fique atento quando as coisas vierem muito fáceis, quando as coisas parecerem muito assim, porque nem sempre vem de Deus. A gente tem que vigiar com tudo, né? A gente tem acaba, né, tendo aquela ilusão de falar, seu Deus, mas peraí, você veio pra me proteger. Como assim, né? Não tô entendendo onde isso vai dar. Porque realmente é isso, você tem a convicção plena de que obedecer não quer dizer que é fácil. É algo muito difícil. É muito difícil, gente, muito difícil. Então, e aí eu achei que eu falava para Deus, alguma coisa está errada, porque aí vinha as comparações, né? É óbvio que a gente compara. Eu tinha uma amiga que estava 3 meses à minha frente e que a gravidez dela super tranquila. Eu falava, não, Deus, você faz excepção de pessoa, porque a dela tá normal. Ela sempre quis, eu que tô aqui, você tem seus preferidos. Não, eu vou reivindicar, eu reivindico aqui o meu direito. E acabou que foi muito difícil. No processo de gestar, não foi fácil, Você ficou quanto tempo até o momento que você, tipo assim, conseguiu, sei lá, comer e parar de vomitar? 4 meses e meio. Uau. E aí eu criei tanta expectativa que no 16 semanas eu já ia acordar, porque eu achei que ia assim. Eu acordei de manhã, tipo assim, não, hoje é um novo dia, acaba aqui. Aí de repente eu corri pro banheiro e falei, não, mas peraí. Então Deus. Então Deus, deixa eu chorar de novo, porque não aconteceu. Eu me frustrava com tudo, gente. Tudo que eu criava ali, uma expectativa sobre algo, eu me frustrava, sempre. Aí fui fazer o exame semestral lá. Chegou lá, aliás, trimestral. Aí a mulher pega e fala assim, não, aqui eu fiz o check-up, tá tudo normal, porém eu tenho que fazer uma observação. Você, é como se a mulher, ela tem que ter duas veias e é onde faz a transferência do meu alimento pro Beni, pro neném. E o meu só tinha uma. Aí eu falei, não, como assim a minha só tem? Não, só tem uma. Eu falei, mas qual que é a consequência disso? Você vai ter um neném prematuro, um neném com uma certa dificuldade Você tá colocando defeito. Não, já começou a falar que... Aí eu voltei pra ter quem prometeu garante, oh Deus, mas peraí, cadê? Aí tudo vinha pra me sabe, pra me colocar à prova mesmo. E aí eu fazia o exame... Totalmente. Aí fui fazer o exame, aí tipo assim, pela quantidade de semanas que eu estava, era para ele estar com, suponhamos, 1 quilo. E aí ia fazer o do Beni, ele estava com 1,6 kg. Aí Deus falando, eu não te falei? Que o processo é difícil, mas eu prometi, eu garanto. É verdade. E aí vem no contexto também do milagre do nascimento dele, né? Eu nunca tive, eu não criei nenhuma ilusão de que eu queria ter o parto normal, que não. Eu falei, não, qualquer via de parto pra mim tá tudo bem, eu tava preparada para qualquer coisa. Só que eu cheguei lá para poder, minha bolsa rompeu, cheguei de manhã e não evoluiu, então não teve abertura para ele passar, né? E aí, à noite, eu já estava com febre e possivelmente eu já tinha pego, né, algum tipo de bactéria ali por causa do tempo, né, que a bolsa tinha estourado. E a mulher pegou e, tipo assim, eles queriam porque queriam me levar, eles deixam a cesariana pro último caso, onde você entra para um caso de risco. E ali eu vi, assim, o Espírito Santo me encher de revolta mesmo. E aí eu falei, não, eu quero uma cesariana agora. Você pediu. Eu pedi, eles me fizeram, leram para mim um relatório lá, que eu tive que assinar um termo,
onde ela falava, olha, pode ser que aconteça que na cesariana a gente decepe a cabeça do menino. Meu Deus! Aí eu falei, não, mas eu quero a cesariana, eu quero a cesariana. Eu fui muito firme naquilo que eu queria e eles aceitaram. Aí eu lembro que eu falei, olha, Deus, eu não romantizo o parto, o Senhor sabe que eu estou preparada para qualquer um que vier, mas eu queria só te pedir algumas coisas. Uma coisinha só. Deixa eu te mostrar a lista rapidinho. A listinha, coisa pouca. Aí eu falei para Deus, eu não quero nenhum homem dentro que esteja na equipe, eu quero que seja só mulher e quero que tenha uma brasileira. Eu falei assim, porque como eu tive aqui, né, nos Estados Unidos, e aí eu peguei e fui, e foi assim, maravilhoso, porque eu sempre, no meu gestar, eu sempre cantei um hino pro Beni, que é do Diante do Trono, né, que fala, por tudo que tem, é um agradecimento, na verdade. Então, todas as vezes que, diariamente eu cantava para ele, nos meus melhores e nos meus piores dias, eu sempre cantava, e a gente tinha uma conexão muito forte, muito forte. E aí eu comecei a cantar aquele hino, né, sozinha, porque você entra sozinha, né? E eu comecei a cantar, e eu cantava, e eu cantava. Lá. Na maior altura, acho que não entendi nada que eu tava falando. E aí eu cantando, daqui a pouco o Breno entrou, né, pra assistir o parto. Aí ele veio também com o celular, com aquele hino, e a gente começou a conversar. Uau, assim. Que lindo! E eu não senti absolutamente nada, só senti uma pressão, que foi na hora que ele saiu, eles me mostraram o Beni. E assim, eu ali toda envolvida, assim, eu senti a presença de Deus naquele lugar como um agradecimento. E assim, foi maravilhoso. E aí eu lembro que Deus é Deus de detalhes, gente. Deus é um Deus de detalhes. Quando terminou a cirurgia, que eu tava para sair, assim, que eles me colocaram ele em cima de mim, aí veio uma das enfermeiras, que eram só mulheres, e falou assim para mim, olha, vocês são brasileiros? Eu também sou brasileira. Uau. E eu escutei a voz dela, e o Espírito Santo falou assim, eu cuido de você. Gente, foi assim, a coisa mais maravilhosa. E assim, tem sido uma experiência única. O gestar não foi fácil, mas o amor que Deus criou dentro de mim, por aquele serzinho mais maravilhoso, é algo surreal. E eu só tenho assim, que agradecer pela oportunidade que Deus me deu para que eu olhasse para dentro de mim e curasse aquilo que eu precisava. Eu precisava através de gerar uma vida. Então, assim, o processo foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E é interessante que toda vez que você recebia uma vitória, o diabo veio pra tentar, tipo assim, distorcer a história. Tipo assim, não, mas Deus prometeu, mas e agora? Será que a promessa vai cumprir? Sempre. E é interessante ver que, cara, Deus ele é tão maravilhoso que quando você começou contando sobre isso, ela começou contando sobre a hesitação dela, ela estando bem hesitante sobre não ter. E ela estava ferida, isso é nítido. Porque ela cita ali muitos traços de egocentrismo. Do tipo, não, é minha decisão, a minha situação financeira, eu não quero, eu isso, eu aquilo, eu de novo. E aí a gente lembra que no Evangelho nunca é sobre nós. E aí o que Deus faz? Deus usa ela para ser... Deus usa, através daquilo que um dia a feriu, um bebê ou algo para vir exatamente dela e curar exatamente onde ela tinha uma ferida. E olha que interessante, Deus fala, embora sim, eu te amo, não é apenas sobre você, mas o que eu posso fazer através de você. Foi pregado hoje aqui na nossa igreja, o pastor falou, não é desvalorizando a salvação, mas Jesus não morreu na cruz apenas para que fôssemos salvos. Ele morreu na cruz para que além da salvação nós pudéssemos transformar vidas. E não tem forma melhor de transformar senão gerando. Sim, exato. Verdade. A gente está numa época, né, vamos colocar assim, da sociedade da inversão de valores, né? Onde a mulher com o feminismo, com esse empoderamento, né, que tem até afetado as igrejas, né, com essa
conduta de achar que realmente a gente tem esse poder de mandar nas nossas próprias vidas e das nossas decisões. E aí Deus, ele trabalha o contrário. Ele te coloca no lugar em que você tem que estar na dependência dele. Totalmente na dependência dele, porque gerar é muito difícil. Gerar, você tá ali, você não sabe o que está acontecendo. Você vê os sinais do seu corpo, mas você não sabe a hora que está construído, que está sendo feito o rim. Você não sabe se está tudo normal. Você não sabe se a criança que Deus está te mandando é uma criança especial. Você não tem a certeza de nada. Você está totalmente na dependência de Deus. E você tem que aceitar e falar obrigada, Senhor. Obrigada por aquilo que você está me dando. Então, não é só o corpo, é a mente, é o seu espírito, é a sua fé, está tudo ali envolvido. Então, esse processo é muito, muito difícil. Mas, para mim, foi a minha salvação. Sim. Porque eu sei que o Benny, ele vem com um legado muito maior. Ele é um profeta. Ele vai muito mais além de onde eu fui. E ele vem colher aquilo que o meu pai plantou, aquele pastor por amor, vamos dizer assim, que não é nenhum teólogo, mas é aquele que abdicou da sua vida para viver o ministério de Jesus por amor. Então ele vem dar a sequência naquilo que Deus, né, de geração em geração vai se cumprir. E a gente se engana quando a gente acha, não vou colocar nenhum filho no mundo pelo contexto que a gente vive. Pelo contrário, a gente vê aí, nessas guerras que estão acontecendo, qual que era a cultura, o que a cultura colocava, né, tem pregado. A maioria das mulheres tem 8, 9 filhos, enquanto a gente tem um. E olha que interessante, que forte. Você falou dessa cultura e veio agora Pop to My Mind. Tipo assim... Pop to My Mind. Não foi grande. Menina, todas as vezes que aqueles faraós queriam quebrar promessas, queriam tentar parar o propósito de Deus, eles tentavam o quê? Matar as crianças. E a gente percebe que, como a gente já viu, o inimigo, ele não tem muita criatividade, né? Então ele ele só vai repetindo. Mas assim, né? Ele usa essa mesma repetição com estratégias diferentes. Porque para cada tempo uma estratégia diferente. Ele também não é bobo, né? Ele vem usando a estratégia dele. E essa estratégia é interessante a gente pensar que muitas coisas, eu ouvi dizer que tem um portal pro inferno que ele é tipo um tobogã. Ele vai de pouquinho em pouco deslizando, você nem sente quando viu, você já tá lá. Porque tem aquelas coisas que entram na nossa cabeça e a gente coloca na nossa própria mente. Isso é normal. Não tem nada de errado nisso. E essas são as coisas que entram pequenas e acabam se tornando uma grande bola de neve. E isso começou, se a gente for parar pra pensar, há muito tempo atrás. E é algo que eles vêm trabalhando na cultura há tanto tempo que hoje as pessoas têm um pensamento de que aborto, por exemplo, é algo totalmente normal. Até porque se a lei permite, não é pecado. Ei, não deixa. Inclusive o pastor falou isso, né? O pastor falou não no deixa. Padre Life School. Sim. Ele falou que só porque é comum não quer dizer que é normal. Sim, e o fato de ser aprovado pela lei não significa que também foi aprovado por Deus. Continua sendo pecado. Entende? Só que quando a gente deixa isso entrar, quando a gente deixa também... Porque, gente, uma coisa que é fácil é a gente querer alimentar o nosso ego. Quando a gente já vê... O inimigo, ele sabe onde mexer. E aí já vem isso. Com a gente querer aumentar o nosso ego. Eu, quando era mais nova, falava assim, eu não quero ter um filho porque eu vou estragar meu corpo. Estraguei sem ter filho. comi. Boa! Engordei assim, ó. Ai, perdão, Deus. Profetiza emagrecimento. Mas o inimigo, ele entra de uma forma assim, digamos que... Me ajuda. Sneaky. Em português, amiga. De uma forma assim, tipo... disfarçada, astuto, bem assim, parecendo algo que não é nada, algo que não vai mudar nada. E quando a gente vai ver,
essa sementinha acabou virando uma árvore grande Yes. e acabou mexendo com todas as nossas estruturas. Então a gente tem que vigiar muito e pensar se... Eu ouvi dizer que tudo que a gente tem dúvidas, a gente olha vai para a Bíblia. Isso condiz com a Bíblia ou não? Então, a gente precisa sempre fazer essa introspectiva e ver, Sim. poxa, a gente tem traumas. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que a gente não quer ir a fundo para procurar, até porque isso é muito Lidar com essas doloroso. emoções. Exatamente. A gente não tem tempo, né? Principalmente quem sabe nisso, pessoa não tem tempo para isso. Mas o que a Bíblia diz? Isso vai com... Isso mete com o pensamento que eu estou Sim. tendo agora, mete com a Bíblia, entende? Isso combina com o que a palavra fala. E a gente tem que sempre fazer essa análise, porque senão a gente vai acabar indo, ao invés de ir na contramão do mundo, na mesma direção. Sim, por isso que cabe a nós o nosso posicionamento de falar, não, peraí, se eles estão construindo o exército do mal, é da minha responsabilidade contribuir para o exército do bem. Então, Exato. peraí, eu vou colocar uma criança no mundo, eu vou embutir nela os valores de Cristo, o amor por Jesus. Porque a partir do momento que você se posiciona contra, o que o diabo quer é exatamente isso, que você acha que é normal. O livre-arbítrio é dado para você, mulher, decidir. Ah, eu quero ou não quero. Não vou colocar, porque o mundo tá nessas condições. Não, pelo contrário. Eu vou colocar um integrante aqui que vai brigar por valores, que vai lhe representar. Porque vai chegar um determinado momento que eu vou morrer, mas eu preciso deixar alguém aqui para brigar, por Jesus. Então foi isso que me comoveu, eu pensar que eu teria que contribuir. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu nunca pensei dessa forma. Eu tenho que fazer a minha parte, então eu vou colocar alguém no mundo para mim, eu vou ali, eu vou lutar. Senhor, obrigado por esse filho, me ajuda, me capacita para que eu possa conseguir colocar nele os mesmos valores que eu tenho. Então, você se juntar nessa luta, a gente não pode deixar, gente, o mal está entrando dentro das igrejas, dessa forma, na nossa cabeça, colocar, não, é super normal, você não, pra quê? Você vai mexer com o seu corpo? Não, pra quê? A sua vida acabou. A sua vida acabou. E é assim que ele trabalha. Ele coloca as coisas ali, a sementinha, né? Como se fosse tudo certo, e vai minando, e você fala pra sua amiga, que sua amiga fala pra outra. Aí você vê lá no pessoal, né, que fala, né, que inclusive a Europa tá toda dominada. Eles têm 8, 9 filhos. Por quê? Eles criam 9 filhos e estão criando um exército de pessoas ali que eles estão minando mal. Não vão colocar ali, porque daqui a pouco a quantidade, como você mesmo colocou, na época lá de antigamente, que a própria Bíblia prega, que o faraó falou, não, peraí, vamos começar a matar os homens, porque a quantidade deles, se crescer na velocidade que está crescendo, vai dominar, vai ser maior do que a gente. Então, isso é uma estratégia do diabo maquiada. Sim. E você tem que ter a sabedoria de Deus para você. Sim. Uma das coisas que foi comentada é que o inimigo ele percebeu que matar a carne não é algo que o fortalece. Todas as vezes, por exemplo, que ele matava Estevão nascia Paulo, foi o exemplo que foi usado. Então, assim, matar a igreja não é algo que é bom para o inimigo, porque vai criar apenas mais fiéis. É aquela questão de eu vou morrer pelo que eu acredito. Só que ele percebeu que a melhor forma de matar é da mesma forma que Deus usa para vivificar de dentro para fora. A melhor forma que o inimigo tem de querer matar uma nação de crentes é implantando aqui dentro. É exatamente isso que está acontecendo. Né? E a gente tem que ser essas pessoas para lutar, mesmo que às vezes a gente pensa, mas vai ser só um. Antigamente, lá na época de Israel, Deus sempre levantava um. E é tão interessante que, tipo assim, esse vai impactar muita gente. Exato. Entendeu? E as pessoas que você não conseguiu impactar, o Benny vai impactar. Sim. Vai impactar a geração dele. Aí, voltando, quando você tava falando que muitas pessoas, tipo assim, falam que sua vida acabou, blá, blá, blá. Gente, eu passei o final de semana com a Miss Lay, o Tom Brennan e o Benny, e a gente foi em muitos lugares. E, tipo assim, o Benny chorava, ele ria, ele mamava, e, tipo assim, ele, tipo, não parava a gente de fazer nada. Nada.
Ele ficava parado no trânsito, nem parecia que o Ben tava lá. E, tipo assim, ela adaptou, o Ben tinha que adaptar pra, tipo assim, o estilo de vida da Miss Lay e do Dr. Breno. Isso é muito importante. Sim. Sabe? Quando as pessoas falam, tipo assim, a sua vida acabou depois de filho, não pode fazer nada. Não, isso não é verdade. São até não crenças é verdade. limitantes que a gente vê. Não quer dizer que vai ser fácil, mas vai valer a pena, gente. Porque se você vai deixar de fazer as coisas que você... Tipo assim, de ir na igreja, ou sei lá, a gente foi passear e tal. Não, você não deve as crianças junto. Eu vejo muito assim, o filho é como um amor, um sentimento. É uma decisão diária, né? Você tem que estar com o propósito muito certa. Claro que sua vida vai mudar. Óbvio, não é a mesma, não será, você nunca mais será a mesma. Com certeza. Porque até a sua forma, né, de se policiar, porque você entende que você tem 2 olhinhos olhando para o seu comportamento. Não é aquilo que você diz, é aquilo que você faz. Então, como ela colocou, né, a questão dos traumas, cada um leva o trauma, cada um carrega a sua cruz. E a minha, eu acredito que o diabo tentou me minar exatamente nesse quesito, né? Eu não tenho mãe, eu não tive mãe, então eu não tive mãe assim, né? Eu não tive até os 8 anos, porque eu ganhei a minha madrasta, que foi a mulher que eu louvo a Deus pela vida dela, que foi quem me ensinou a me comportar, quem me ajudou a formar o meu caráter. E fugindo um pouco, a perda dela foi um outro trauma. Porque eu falei assim, Deus, você me deu 2 mães, aquela que me gerou e aquela que me ajudou na construção da pessoa que eu sou hoje. E o Senhor levou as 2. As 2. Ela não chegou a conhecer o Ben. Conheceu, porque ela está no céu. Então, antes do Ben vir para mim, eu creio que ele conheceu ela. E foi um impacto muito grande, porque a gente que vive, né, da questão da religião, e a gente se põe no lugar de que a fé, você ter fé que tudo vai acontecer para o bem, que vai acontecer aquilo que você quer que aconteça. É exatamente isso. É como se você colocasse Deus na cruz e falasse assim, olha, se você não me der, você não é Deus. E eu lembro que eu tinha muita certeza, ela morreu, teve câncer de bexiga, e eu tinha certeza que Deus ia curar ela. Eu tinha certeza, eu me apeguei a isso com todas as minhas forças. Por mais que tudo indicava que ela estava indo, eu falei, não, Deus é um Deus poderoso e Deus vai ressuscitar. Ela pode morrer, mas ela vai ressuscitar. Eu lembro que eu fiquei na porta do hospital e eu vi aquela mulher que era tão forte. Ela virou uma caveirinha. E eu lembro que eu peguei no pé dela, o pezinho dela estava quente, e eu falei, tia, eu chamava ela de tia. Não olhe pela circunstância daquilo que a senhora está vivendo. O que Deus tem para a vida da senhora é bem maior. Isso é só um momento. Luta pelo... Eu ainda falava que ela tem na época ela tinha um netinho que ela era apaixonada com ela, que era o Arthur. Eu falei, luta pelo Arthur. Eu falei para ela, luta pelo Arthur. E ela não conseguiu abrir o olho para me ver, mas ela sabia que eu estava lá. E eu lembro que eu orei com toda a minha fé que eu tinha, até eu receber a notícia que ela tinha morrido. E eu lembro que quando a gente foi ver lá ela, eu estava no propósito do Nazireu, né? Então eu não poderia ter nenhum tipo de contato com o morto. E aí eu fiquei, eu velei ela, não pude chegar perto, fiquei lá o tempo todo, não cheguei perto, não me despedi de longe. E eu voltei para casa arrasada. Eu virei, sabe a cana? Quando a cana fica seca, era assim que eu estava por dentro. Eu não tinha força para orar. Eu falei que eu iria buscar de Deus até que a vontade dele fosse estabelecida. Eu fiz como Davi fez. Assim que ela morreu, eu levantei, lavei o meu rosto, mas eu sabia que eu estava igual uma cana seca. E naquela época eu tinha acabado de ler o livro Kryptonita, né? E ali faz uma menção
que o Kryptonita, né, era a única força que neutralizava a força do super-homem, né, que mostra no filme. E aí ele faz uma analogia, na verdade, do que te afasta de Deus, que é o pecado, que a única coisa que te afasta de Deus é o pecado. E eu tinha acabado, aquilo estava muito fresco na minha cabeça. E aí eu lembro que num daqueles dias eu acordei, fui escovar os dentes para ir trabalhar. Aí o Espírito Santo falou comigo, falou: Misley, isso que você teve, que você me pergunta, foi fé. Eu vi a sua fé. Uau. Só que existe, assim como a Kryptonita, existe uma força maior que neutraliza a fé. E essa é a minha vontade. Uau. E naquele dia eu enxuguei as minhas lágrimas. Eu falei, eu entendi, Deus. Eu entendi. Que não é sobre o que a gente quer. É sobre a sua vontade. E ela é boa, perfeita. Então eu creio com todas as minhas forças, que antes do Benny vir para mim, ele conheceu a minha mãe, ele conheceu a minha tia lá no céu, antes mesmo dele vir. E eu tenho isso muito certo. E é muito gratificante, porque quando você aprende a ouvir a voz de Deus, ele fala com a gente exatamente aquilo que a gente precisa ouvir dentro do contexto que a gente está vivendo. Sim, é verdade. Então, assim, para mim, aí virou mais uma, ali virou mais uma ferida no quesito maternidade. Eu perdi a minha mãe, eu perdi a minha tia. E assim, a minha referência. E é como se o Espírito Santo falou, não tem problema. Eu vou te suprir em tudo. Vou te dar aquilo que você perdeu. Exatamente, porque a decisão de querer se manter no sofrimento é sua, mas a partir do momento que você fala, eu decido. Até aqui, a minha história mostra que eu deveria ter feito tudo o contrário, mas eu decido que a partir de mim, da minha conduta com o meu filho, eu não pude não ter tido o amor, mas eu vou dar o amor. Sim. E duas coisas muito importantes que a gente vê tanto aí, que você falou de pedir, quanto lá no começo, quando você fez a sua oração, essa questão de identidade, mas não apenas de saber quem você é, mas saber quem você é em Deus. Porque quando a gente sabe quem nós somos em Deus, isso o nosso pastor nos ensinou, inclusive que ele pregou essa semana, se não me engano, nós entendemos que nós temos que pedir para Deus não o que nós queremos, mas o que Ele quer que nós queremos. Então, quando a Bíblia menciona sobre vocês não recebem porque não sabem pedir, eu acredito que seja exatamente sobre isso. Se Deus está querendo me dar água, que é a água que vai me dar vida, que vai me trazer energia, que vai me dar os nutrientes necessários, eu estou pedindo coca, eu estou me frustrando porque eu não estou recebendo a coca que eu estou pedindo, é porque o que Ele quer me dar, o que Ele quer que eu peça, não é água. Não é a coca, é a água. Por isso que vem a questão da oração. Porque a oração a gente entende que é o canal que a gente usa para pedir a Deus ou contar para Deus o nosso dia a dia e ali falar, não, Deus não é um diário. Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele já sabe tudo. Então ele não precisa. A oração é o contrário, a oração é o local, é o que Deus usa, a ferramenta com que ele usa, para que você possa entender aquilo que ele quer de você. Porque quando você ora em concordância com a vontade de Deus, você recebe aquilo que você pede. Uma coisa é você orar sendo quem você foi criada. Quem os seus pais te criaram, quem os seus traumas te fizeram ser. Outra coisa é você orar com a sua essência de quem lá no começo Deus te criou. Exatamente. Então, Deus não te criou, Deus não nos criou apenas para sermos mais uma ser vivente neste mundo. Deus nos criou com a mesma promessa desde o princípio: crescei-vos e multiplicai-vos e abençoarei a sua geração e os filhos dos seus filhos. E é assim que ele faz, porque Deus ele é um Deus que ele promete, mas ele também cumpre. Se nós não vivemos é porque nós não sabemos pedir. Mas quando nós internalizamos e começamos a fazer esse mergulho para dentro, nós passamos por esse momento tapa na cara que você passou com Deus. Ele falou assim: ei, se você me ama mesmo, então vem aqui, deixa eu te falar. O que eu quero para você é isso. E aí
é quando a gente realmente prova que nós amamos. Porque uma coisa é eu fazer algo para alguém porque eu amo, porque isso me beneficia. E outra coisa é eu fazer algo para alguém sem isso me beneficiar só porque eu amo essa pessoa. Então, servir a Deus é exatamente isso. Muitas vezes Deus nos pede para fazer algo que não vai nos beneficiar, aparentemente falando, sabe? Às vezes Deus vai nos pedir para fazer coisas muito difíceis pra gente. Coisas que não faz sentido nenhum. Como, por exemplo, se o teu irmão te dá um tapa na cara, vire o outro. Não faz sentido nenhum pra gente uma coisa dessa. Mas tem todo um propósito pra ele. E eu não viro o meu rosto pro meu irmão porque eu gosto de levar tapa na cara. Eu viro o meu rosto porque eu amo o meu Deus. Que eu sirvo e foi quem me ordenou fazer isso. Então não é sobre o meu pensamento, sobre o que eu sei. Porque se for para pensar, a gente não sabe nada. Né? Quanto mais a gente vive, mais a gente entende que a gente não sabe. Quanto mais a gente ora, mais a gente percebe que precisa orar. Quanto mais a gente lê, parece que a gente nunca leu. Então, assim, quanto mais a gente mergulha, mais a gente vem percebendo que a nossa vontade tem que ser deixada de lado, a não ser que ela esteja totalmente alinhada com a vontade de Deus. E assim a gente começa a viver as bênçãos dele, que a gente nem sequer sabia que precisava, que é o seu caso. Hoje você vive uma vida e a gente viu, nós tivemos o privilégio de ver hoje. Ele foi apresentado, né? E foi lindo. E a gente vê assim a alegria no seu olhar. E ela nem solta ele. Tipo assim, ele tá sempre com ele no colo. Gente, é um bebê muito fofo. E assim, o pastor inclusive falou algo ali enquanto ele apresentava que foi muito lindo, que era: esse filho não é seu. Esse filho é de Deus. Ele está te emprestando, né? Ele está confiando em você. Agora pensa no privilégio de Deus falar assim: ei, filha, de tantas pessoas, eu confio em você. Para cuidar de um presente. Para cuidar de um instrumento que vai ser usado para transformar muitas outras vidas lá fora. Eu lembro que nesse contexto né, da questão da religião me trouxe uma coisa muito, muito forte, né? Que antes, quando eu tinha essa ideia fixa de que eu não seria mãe, eu ouvi um amigo meu que virou e falou assim para mim: você já pensou? Porque se Deus pedir a sua vida hoje e você chegar lá perante Ele e Ele abrir o livro da vida para você, e você apresentar para ele: olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, por que que não, ele falou assim: não, peraí, não foi essa história que eu escrevi para você. A sua história era para você ter tido um filho com o nome de Beni, era para você ter cuidado desse. O meu corpo, cada um representa uma parte. Um representa o olho, o outro representa o cabelo, o outro representa a mão, e o que você deveria ter cumprido era isso aqui. E aí, como você se portaria? E isso teve um impacto muito grande na minha vida, porque eu falei: realmente, se Deus escreveu para mim uma história e eu estou exercendo uma outra, como que eu vou requerer mostrar isso para ele? O meu medo, às vezes a gente fica tão procurando saber qual que é o nosso propósito, e tal, intensificando. Gente, mas qual que é o nosso propósito? A gente não precisa procurar. Ele se revela pra gente. E foi isso que Deus me tirou. Ele me tirou do contexto de trabalho e me levou para dentro de casa. Ele me tirou, como eu brinco e falo, eu me tornei aquilo que eu mais temia. Mãe dona de casa. E foi isso. Ele me trouxe para os Estados Unidos para me viver. Cara, eu acho impressionante a forma como ele confronta. Porque ela começou a história falando: eu era independente, eu gostava de fazer minhas coisas, mas trabalho e tal. É assim que ele faz. Essa não, mas tipo assim, foi no extremo. E tudo que ela não queria. Foi exatamente onde eu me tornei. Exatamente. Mas eu sei que na hora que eu chegar perante ele, eu falar assim aqui, ó: eu estou prestando conta daquilo que você me confiou. Sim. Você me confiou isso. E Deus, ele é tão cuidadoso, porque agora eu vou contar um outro testemunho rapidinho. Pode contar, tem de vontade. Eu, aos 16 anos que eu frequentava a igreja, eu recebi uma profecia que ela me impactou de forma negativa. Eu não acho que Deus, ele
ele te coloca em situações a ponto de deixar você envergonhada. Se Deus ele quer tratar com você, ele trata no seu íntimo, ele tem formas, né? E eu não engoli. E eu desafiei Deus, eu falei assim, olha Deus, se você realmente quiser falar comigo, você usa um judeu. Porque todas essas pessoas dentro da igreja, comedor de arroz e feijão, eu não acredito em nada que eles falam. E revoltei. Não, a gente percebeu. Passaram-se anos. Fui embora para São Paulo, me emancipei, fui trabalhar em São Paulo. Eu sou paulista, né? E minha irmã e meu irmão moram em São Paulo. Então eu voltei para São Paulo. Meu pai ficou no interior de Minas. E aí fui trabalhar e estava trabalhando. E a empresa onde eu trabalhava foi transferida para São Caetano. Então não daria para eu, não teria logística para eu poder ir. Então eles tiveram que me desligar por uma decisão minha, porque não daria. Só que era o meu pão, era como eu ia pagar as minhas, o aluguel, como que eu ia pagar a comida, como eu não tinha recurso nenhum. Meu pai não me ajudava, não tinha condição de me ajudar, como que eu ia fazer? E aí eu lembro que eu vinha, né, lembrava, falava assim, Deus, o Senhor falou que o Senhor não iria abandonar o órfão. Eu me sinto nesse contexto de órfão, e a sua palavra não mente. E eu orando, dei um sinal para um taxista. E entrei dentro do táxi, tô lá, sentada atrás e olhando para ele no retrovisor da frente. Ele olhava e conversava comigo através daquele retrovisor. E aí ele falou assim pra mim, nossa, o meu povo tá sofrendo demais. Eu falei, nossa, velho, aqui cheio de problema, vem o outro ali com ladainha, meu povo tá sofrendo. Não, eu não tenho saco pra essas coisas, pelo amor de Deus. Aí eu olhando assim pra ele, que povo, gente. Que povo. Ah, que povo. Não, porque tá em guerra. Aí eu nem me atinei. Falei, tá. E aí continuei, aí ele falou assim, moça. Aí eu olhei assim pro retrovisor, o olho dele, assim, ó, o olho dele tava vermelhinho. Ele falou assim pra mim, eu sou judeu. Uau. E tem um recado de Deus pra você. Uau! Meu Deus! Oh, ele descreveu a minha vida com segredos do meu coração que eu nunca cheguei a pronunciar. Coisas apenas que eu pensei que eu alimentava o meu coração. E Deus falou assim, coisas maravilhosas pra mim. E ele ainda me deu algo assim que marcou para sempre. Ele falou para mim a oração que minha mãe fez no leito de morte. Onde ela me entregava para ele. Uau. E aí ele falou, os meus olhos estão sobre a sua vida. Para onde você for, eu estou com você. E eu entendi que o amor de mãe que eu nunca tinha tido, ele me demonstrou através do cuidado que ele tinha na minha vida. E que no decorrer desse tempo todo, ele me esperou para que ele pudesse gerar em mim a decisão de querer ser mãe. Independente do que a vida pudesse me mostrar de forma contrária. Ele foi me moldando aos poucos, até eu entender que está na dependência de Deus, por mais que não seja fácil, porque não é, mas é melhor obedecer do que se complicar. E é uma decisão, independente do que a vida apresente para você, se é um trauma familiar, se é um trauma financeiro, se é um amor que não deu certo. A decisão de fazer a diferença requer de você um posicionamento. Sem que você haja, ele não vai agir sozinho. Até porque um dos nossos primeiros mecanismos de defesa, e segundo a psicologia, quando nós passamos por algo que traumatiza a gente muito e machuca muito a gente, é bloquear. Então, se eu fui machucada no amor, eu vou bloquear o amor. Se eu fui machucada com uma mãe, com um pai, eu vou bloquear a parenthood, sabe? Maternidade. A maternidade. Mas o que Deus faz é exatamente nos curar através daquilo que um dia nos machucou. E é por isso que nós temos que não endurecer os nossos corações, como a palavra mesmo diz. Porque quando nós colocamos essa parede, nós endurecemos o nosso coração. Mas se nós amolecêssemos, nós
deixaríamos Jesus agir mais uma vez. Nós deixaríamos Jesus nos provar que é possível. É interessante que enquanto você estava falando dessa questão da sua mãe ter te gerado e você gerar o Benny, veio na minha visão assim uma árvore. Sim. E é muito interessante que a árvore ela também representa a árvore genealógica e faz muito sentido a Bíblia também nos comparar a árvores o tempo todo. Que nós temos que dar frutos. Sim. E olha que interessante, a árvore ela tem as raízes dela, que é a base, né, onde ela tira os nutrientes, e ela vai crescer, e uma vez que ela cresce, ela vai dar frutos. Quando ela der frutos, esse fruto ele vai cair. Vai cair. Essa semente que vai apodrecer no solo, esse fruto que vai apodrecer no solo, ele tem uma semente que vai gerar outra árvore. Yes. Então, se nós somos árvores do jardim de Deus, o nosso propósito é gerar frutos. Yes. E esses frutos gerarão outras árvores, e outras árvores, e outras árvores. Yes. É daí que vem o crescer-vos e multiplicar-vos. Isso lembra também aquela passagem que Jesus curou o cego, e acho que até o pastor mencionou, que eu menciono o pastor muito, porque a gente aprende muito com o nosso pastor, né? Graças a Deus, ele é uma bênção. E ele mencionou uma vez que um cego ele foi curado, e Jesus colocou a mão nos olhos dele, e ele viu pela primeira vez árvores. Ele via homens andando como se fossem árvores. E algumas pessoas dizem que Jesus não fez o milagre por completo. Mas na verdade o que nós acreditamos é que Jesus ele fez um milagre tão profundo que ele começou, o cego foi capaz de ver não apenas como nós vemos, mas como Deus nos vê. O sobrenatural. O sobrenatural. Então, nos vê como árvores Yes. que estão aqui com um propósito, que é frutificar, crescer, multiplicar, né? E não há nada melhor do que ser assim uma árvore nesse jardim de Deus, para ele olhar e falar, ai, que árvore linda, encantando o meu jardim. Brincadeiras à parte, mas eu tô assim encantada com esse podcast. Né? Não, foi maravilhoso. De Pena que a gente verdade. já chegou ao final. Muito Ai. obrigada, Misley. Foi um privilégio receber você. Não, eu que aqui no nosso agradeço pela podcast. oportunidade. Acredito que, né, a nossa parte nós fizemos, agora o Espírito Santo se encarrega de vivificar essa palavra, que pessoas possam ser tocadas e que a partir delas possam também, através da sua dor, da sua ferida, elas terem a consciência que através da decisão de querer, né, fazer a diferença, por mais que elas não dê conta, a gente sabe que a graça transformadora de Deus, ela nos empodera. E aquilo que a gente não dá conta, Deus fala, agora é a minha vez de agir. Então a gente tem essa certeza, né? Sim. De dependência de Deus, de que não é fácil, é difícil. Mas quando Ele está no centro nós estamos no centro da vontade dele, às vezes Ele requer apenas que a gente decida, né? Yes. Decida obedecer, decida fazer a diferença. É uma decisão. Sim, e antes da gente terminar, tem muitas pessoas que estão nos assistindo, eu já fiquei encantada, assim, muito grata a Deus por poder ouvir de tantos testemunhos e tantas coisas, a forma como Deus age na sua vida. Você falou que você veio de igreja desde sempre, né? Você foi nascida no berço evangélico, como nós costumamos dizer, e você sempre teve essa caminhada com Deus e passou por muita coisa. Você mesmo falou que não foi fácil. Qual conselho você daria para essas lindas mulheres que estão nos assistindo? Não apenas conselho em relação a todos os seus testemunhos, mas se você se encontrasse com alguém e pudesse dar um conselho para essa pessoa de vida, um conselho básico ou não básico, mas um conselho que você acha que todo mundo deveria saber, qual seria? Obedecer. Obedecer, porque ele vai além daquilo que a gente quer. Obedecer não é fácil, mas é uma decisão. Amém. Amém. Glória a Deus. E você? Então, não esquece de deixar o seu like e comenta aí embaixo algo que impactou a sua vida. Nós queremos saber. E nós gostamos muito de ler os comentários, né? Porque é poderosíssimo escutar dos nossos, como fala, fans em português. Fãs. Não é fãs. É sim, fãs. É telespectadores. Telespectadores!
Foi uma bênção, muito obrigada, Tandai. É um prazer, uma Eu amei honra. estar junto com você. Ai, eu também, amiga. Deus é bom. Obrigada. O tempo Glória todo. Foi uma honra participar. Não, aqui com nossa, você. eu que agradeço. Sim, muito bom. Espero voltar mais, porque tem muita testemunha. gente. Com Contar pra vocês. certeza. Com certeza. Olha, Tem muita E a testemunha. próxima vez a gente apresenta o Mano Bem também. Ah, é? Pra vocês verem Sim. como é que ele é. Como já lindo. fez um com o marido, já fez um com a esposa, Agora vai vai fazer um com a fazer família, né? Gente. E muito obrigada a você também que continuou aí ligadinha com a gente. Não se esqueça de fazer o seu comentário aí, como a Lelê já falou, da parte que você mais gostou, que mais te impactou e algo que você pode relacionar. Compartilhe aí com a gente o seu testemunho também. Vai ser uma bênção sermos edificados pela sua vida. Amém. Glória a Deus. É isso. Então nós encerramos o nosso podcast. Amém. E até o próximo.